Você sabia que comer peras combinadas com certos alimentos pode, na verdade, aumentar o seu risco de desenvolver problemas graves de saúde, como o câncer ou até a demência? Embora a pera seja amplamente reconhecida como uma verdadeira potência nutricional, a verdade é que existem combinações perfeitas, mas também existem aquelas que podem ser bem perigosas para o seu organismo. As peras são frutas incrivelmente saudáveis por natureza, mas é fundamental saber consumi-las da maneira correta para que o seu corpo realmente aproveite todos os benefícios. Se você acabar combinando essa fruta com os ingredientes errados, pode terminar prejudicando a sua saúde, em vez de fortalecê-la. É por isso que hoje, eu, o Dr. Cocô, vou revelar para vocês quais são as 3 piores combinações de alimentos que podem ser prejudiciais. As 3 melhores misturas para manter a sua mente afiada e o corpo saudável. E ainda um segredo de saúde milagroso para potencializar os benefícios naturais das peras em até 5 vezes. Olá, aqui é o Dr. Cocô e estou aqui para garantir que a sua saúde esteja sempre no caminho certo. Nós costumamos falar muito sobre ter uma boa química com os amigos, mas você sabia que os alimentos também possuem a sua própria química? Algumas combinações de comida trabalham juntas para potencializar os seus nutrientes, enquanto outras podem, na verdade, entrar em conflito e impactar negativamente a sua saúde. Só porque uma combinação de sabores é deliciosa, isso nem sempre significa que ela está fazendo um favor ao seu corpo. Entender como maximizar as dádivas naturais da nutrição através da sinergia correta é um hábito fantástico para se manter vibrante e saudável. Para proteger o seu bem-estar, o Dr. Cocô está sempre aqui, bem ao seu lado. Agora, a estrela do show de hoje é essa fruta incrivelmente refrescante, a pera. Embora muitos estejam acostumados com aquelas peras europeias mais alongadas, as que estamos falando hoje são aquelas variedades redondas, ultra crocantes e suculentas, frequentemente encontradas em mercados selecionados. As peras são um verdadeiro deleite de luxo, perfeitas para presentear e absolutamente deslumbrantes quando servidas geladas como sobremesa ou misturadas em uma salada fresca e crocante. Mas aqui vai uma dica de profissional: usar peras como marinada para carnes grelhadas ou pratos salgados faz maravilhas, porque elas contêm enzimas naturais que deixam a carne incrivelmente macia. Você já deve ter ouvido falar que o segredo por trás da profundidade rica e adocicada de molhos e ensopados gourmet famosos é, na verdade, um toque de pera finamente ralada. Além disso, sorbetes, sucos e massas leves de confeitaria com infusão de pera são sempre um enorme sucesso quando você quer algo refrescante e doce. As peras não são apenas saborosas, no entanto, seus benefícios para a saúde são absolutamente de primeira linha. A fibra encontrada na pera, conhecida como pectina, ajuda a reduzir o colesterol no sangue. E o seu alto teor de água mantém o seu intestino saudável, tornando-as uma arma secreta para o controle de peso. O que é ainda mais impressionante é que estudos recentes mostraram que as peras podem, na verdade, ajudar a reduzir certas substâncias cancerígenas no corpo, em impressionantes 40%. Além disso, as peras são fantásticas para combater o cansaço, fortalecer o seu sistema imunológico e até mesmo suavizar alergias sazonais. E quando você as combina com os alimentos certos, o sabor e os benefícios podem somente super só um segundo. Você sabia que o superalimento com uma pera pode na internet são índices errados? Na verdade, existem até certas pessoas que deveriam ter um cuidado extra ao comer peras. Então, agora mesmo, eu vou guiar você pelas 3 melhores combinações de alimentos, as 3 piores combinações e uma receita milagrosa que vai mudar a maneira como você enxerga essa fruta. Em primeiro lugar, a pior maneira absoluta de consumir peras para a sua saúde é através de produtos à base de pera altamente processados.
Quando as peras estão na época, você verá todos os tipos de sucos açucarados, pudins, snacks de frutas e sorvetes chegando às prateleiras. Embora eles tenham um sabor delicioso e o seu alto teor de água pareça refrescante, existe um problema oculto gigantesco aqui. Esses itens processados são frequentemente carregados com uma quantidade impressionante de açúcar adicionado. Se você leva a sua saúde a sério, esses são exatamente os alimentos alimentos que você deve evitar, especificamente quando você consome açúcar em excesso. Os seus níveis de glicose no sangue dão um salto instantâneo, forçando o seu pâncreas a bombear uma quantidade enorme de insulina para compensar. Se esse ciclo continuar se repetindo, você experimentará um choque de açúcar, onde o açúcar no sangue cai rapidamente, deixando você com desejo de ainda mais doces em um ciclo perigoso e sem fim. Uma vez que esse vício em açúcar se instala, o seu pâncreas fica exausto e perde a capacidade de regular o açúcar no sangue adequadamente. Isso leva ao aumento da resistência à insulina e, eventualmente, desencadeia o surgimento do diabetes tipo 2, que só piora com o tempo. Além disso, o sangue que está saturado de açúcar torna-se espesso e abrasivo, danificando os seus vasos sanguíneos e colocando uma carga pesada sobre o seu coração, rins e sistema nervoso. Você já buscou um lanche açucarado quando estava se sentindo para baixo, apenas para se sentir ainda pior um pouco depois? Você pode até ter um pequeno surto de energia no início, mas isso é quase sempre seguido por uma queda emocional repentina. Isso acontece porque o seu corpo precisa queimar todo o seu estoque de vitaminas do complexo B apenas para metabolizar todo esse açúcar. Como as vitaminas do complexo B são os nutrientes essenciais que te dão energia e mantêm o seu humor estável, esgotá-las através da ingestão de açúcar deixa você se sentindo exausto e irritado. Além disso, consumir grandes quantidades de açúcar é um dos piores hábitos para o envelhecimento precoce. Durante a digestão, as moléculas de açúcar se ligam às proteínas e gorduras do seu corpo para criar os produtos de glicação avançada, ou AGEs, que são verdadeiros aceleradores do envelhecimento. Essas substâncias quebram o colágeno e a elastina que mantém a sua pele firme, levando a rugas profundas e flacidez. Ainda mais assustador, o alto consumo de açúcar pode, na verdade, fazer com que o hipocampo, o centro de memória do seu cérebro, encolha, aumentando significativamente o seu risco de demência a longo prazo. Agora, você consegue ver quanto dano o açúcar pode realmente causar ao seu sistema. Libertar-se da tentação do açúcar não é fácil, mas, lembre-se, conhecer o seu inimigo é metade da batalha. Vamos começar, hoje mesmo, a reduzir esses lanches açucarados e guloseimas processadas para proteger o seu eu do futuro. Em seguida, a primeira combinação estrela que realça a doçura da pera e duplica os seus benefícios para a saúde não é nada menos que a maçã. Você pode achar isso um pouco surpreendente, não é? Quando pensamos nas frutas clássicas do pomar, maçãs e peras são as primeiras que vêm à mente, mas a verdade é que elas são uma combinação nutricional perfeita, feita sob medida pela natureza. Geralmente, ao escolher alimentos para comer juntos, uma ótima regra de ouro é combinar itens com doçura e acidez semelhantes. E as maçãs e peras são o exemplo perfeito disso. Como elas compartilham um perfil de açúcar parecido, a textura suave e suculenta da pera se mistura maravilhosamente com a crocância fresca e revigorante de uma maçã, criando uma harmonia fantástica de sabores. Agora, muitos de vocês provavelmente já ouviram falar que as peras são excelentes para o sistema respiratório. Isso é absolutamente verdade, porque as peras contêm um composto especial chamado luteolina, que ajuda a proteger os pulmões, evita a constrição dos brônquios e faz maravilhas para aliviar o catarro ou sintomas de asma. No entanto, quando você adiciona uma maçã na mistura, acontece uma sinergia incrível. As maçãs são carregadas com um antioxidante milagroso chamado quercetina, que age como um escudo para os seus pulmões contra a poluição do ar
inibe o desenvolvimento de problemas brônquicos e desempenha um papel importante na prevenção de doenças pulmonares. Mas espere! Fica ainda melhor. Tanto as peras quanto as maçãs são ricas em potássio e pectina. O potássio é essencial para equilibrar o sódio no seu corpo e baixar a pressão arterial, tornando essa dupla uma potência para prevenir a hipertensão. Enquanto isso, a pectina ajuda a regular os seus níveis de colesterol, protegendo você contra doenças cardíacas e o endurecimento das artérias. Então, ao desfrutar de uma maçã e uma pera juntas, esses nutrientes trabalham em conjunto para proporcionar um impulso incrível à sua saúde geral. De agora em diante, eu recomendo fortemente que você crie o hábito de servir essas duas juntas. Mas, atenção! Aqui vai uma dica muito importante. Embora elas sejam melhores amigas dentro do seu corpo, você deve mantê-las separadas ao guardá-las na sua cozinha. Isso acontece porque as maçãs liberam um hormônio de amadurecimento chamado etileno, que age como um hormônio do envelhecimento, fazendo com que as peras estraguem muito mais rápido. Como as maçãs liberam muito etileno e as peras são incrivelmente são incrivelmente sensíveis a ele, mantê-las em recipientes separados garantirá que elas permaneçam frescas, crocantes e deliciosas por muito mais tempo. Em segundo lugar, a pior combinação possível para as peras envolve as pessoas que costumam ter mãos e pés frios ou que lutam contra a circulação. As peras são amplamente reconhecidas como uma fruta de natureza refrescante e que ajuda a baixar a temperatura do corpo. Na verdade, devido às suas potentes propriedades antitérmicas, elas têm sido usadas como um método natural para aliviar a febre há gerações. Esse efeito refrescante torna as peras um remédio incrível quando você sente o corpo superaquecido, aperto no peito, garganta seca ou quando está com a temperatura alta. No entanto, se o seu corpo tende a ser mais frio, ou se você batalha constantemente contra mãos e pés gelados, você deve definitivamente evitar comer grandes quantidades de peras cruas. Quando alguém com má circulação consome repetidamente sanguíneo mais lento. Como resultado, os resíduos metabólicos ficam presos na sua corrente sanguínea, aumentando o risco de coágulos, endurecimento das artérias e problemas cardiovasculares. Além disso, um ambiente interno frio retarda a sua digestão, e é por isso que o seu estômago pode parecer pesado ou inchado após uma refeição. Embora as peras sejam geralmente conhecidas por ajudar na digestão, sua natureza fria pode, na verdade, atrapalhar o processo para certas pessoas, tornando-as menos eficazes e até irritando a saúde do seu intestino. Então, isso significa que você nunca deve comer peras se tiver má circulação. De jeito nenhum. Existe uma solução perfeita, e ela consiste em combiná-las com o gengibre. O calor natural do gengibre equilibra perfeitamente as propriedades refrescantes da pera, transformando-os em uma equipe dos sonhos absoluta. Esta é uma maneira fantástica para qualquer pessoa que sente frio ainda aproveitar todos os benefícios incríveis que as peras têm a oferecer. Tradicionalmente, especialistas em bem-estar misturam o suco de pera com gengibre e um toque de mel para acalmar aquela tosse desagradável. Além disso, combinar pera e gengibre pode ajudar a estabilizar a sua pressão arterial e acalmar o seu sistema nervoso, garantindo uma vitória dupla para a sua saúde. Seguindo para nossa segunda combinação estrela, as peras são uma verdadeira revolução quando combinadas com carne bovina. Você já deve ter notado que as peras são um ingrediente fundamental em pratos de carne sofisticados, e existe um excelente motivo para isso. Ao preparar uma marinada para bife ou um assado saboroso, ralar uma pera fresca no molho e deixar a carne absorver esse suco torna a peça incrivelmente macia.
enquanto infunde uma doçura sutil e sofisticada que eleva todo o todo todo este ciência. Ela se dá neste mata do nosso grupo sobrino em ensopados de cozimento lento, mas isso não só menos para ser o seu até a sensacional perfeita. A luz, aí da seu se contestar. Do irmão se tornar o mais nasce eu da antiga. 5. O estômago. Se o seu meia putana do não. A deriva de boa será a sessão para ua. Macinas quer digerir. Além disso, você já notou aquela textura levemente granulada quando morde uma pera? Essas são chamadas de células pétreas, e elas são fantásticas para o seu intestino, estimulando o movimento e fornecendo uma dose saudável de fibras para manter o seu trato digestivo funcionando perfeitamente. Embora a carne bovina esteja repleta de nutrientes essenciais, o seu único ponto negativo é que ela pode ser bastante ácida para o seu sistema. É aí que entra a natureza alcalina da pera, para equilibrar as coisas com perfeição. Além disso, os potentes antioxidantes das peras demonstraram ajudar a neutralizar os compostos prejudiciais que às vezes podem se formar quando a carne é grelhada ou selada em altas temperaturas. Então, da próxima vez que você estiver preparando um prato de carne, não se esqueça de pegar uma pera. Quer você a use na marinada ou a sirva como um acompanhamento refrescante. Combinar pera com carne bovina tornará a sua refeição mais digestível, mais saborosa e significativamente mais saudável. Então, definitivamente guarde essa dica no seu livro de receitas. Em terceiro lugar, a pior combinação absoluta para as peras envolve qualquer pessoa que tenha uma função renal debilitada. As peras são repletas de ácido aspartico, que é famoso por ajudar o seu corpo a decompor o álcool, tornando-as um remédio natural lendário para a ressaca. Além disso, por serem incrivelmente suculentas, elas são uma das melhores frutas disponíveis para manter a hidratação e saciar a sede. No entanto, esse alto teor de água é exatamente onde reside o problema para os seus rins. Embora os fluidos das peras ajudem nas funções diuréticas e na eliminação de resíduos metabólicos, eles podem, na verdade, colocar uma carga pesada sobre os rins que não estão funcionando 100%. Quando você consome muitos alimentos ricos em água, isso pode causar micção excessiva, o que, ironicamente, pode deixar o seu corpo desidratado e a trabalhar em dobrado. Esse processo pode levar a uma urina altamente concentrada, o que aumenta significativamente o seu risco de desenvolver pedras nos rins dolorosas. Como diz o velho ditado, mesmo com uma coisa boa, você pode definitivamente exagerar na dose. A moderação é absolutamente a chave aqui. Isso é especialmente verdade à noite, porque comer uma fruta rica em água com uma pera antes de dormir provavelmente fará você correr para o banheiro no meio da noite. Isso interrompe o seu ciclo natural de sono e arruína a qualidade do seu descanso, que todos sabemos ser vital para a sua saúde geral. Para manter o seu sono em dia e os seus rins felizes, é muito melhor evitar lanchar peras logo antes de ir para a cama. Finalmente, o terceiro alimento estrela que combina perfeitamente com as peras é o rabanete. As peras são carregadas de flavonoides e polifenóis, que são compostos poderosos que caçam e neutralizam os radicais livres, os principais culpados por trás do desenvolvimento do câncer. Isso torna as peras incríveis para inibir o crescimento e a propagação de células cancerígenas. Mas é aqui que a mágica acontece. Quando você come peras com rabanetes, você obtém um efeito de sinergia de cair o queixo. Os rabanetes contêm um composto especial chamado glicosinolato e, quando ele encontra os antioxidantes das peras, cria um impulso milagroso contra o câncer. Estudos mostraram, na verdade, que essa dupla é particularmente eficaz no suporte à saúde intestinal e na proteção contra problemas de estômago e cólon.
Além disso, as peras ajudam a limpar os resíduos metabólicos dos seus vasos sanguíneos e a baixar o colesterol, e adicionar o rabanete à sua dieta ajuda a maximizar esses benefícios para o coração, mantendo as suas artérias limpas e flexíveis. Existe um ditado antigo que diz que um bom rabanete é melhor do que qualquer remédio, e, como as peras estão no seu auge nutricional agora, é o momento perfeito para unir esses dois. Uma coisa para se manter em mente é que as propriedades anticancerígenas e anti-inflamatórias, tanto nas peras quanto nos rabanetes, são bastante sensíveis ao calor. Então, apreciá-los crus é definitivamente o melhor caminho. Você pode ralar ambos em suas marinadas de carne, batê-los juntos para um suco verde refrescante ou simplesmente misturá-los em uma salada crocante, fatiada bem fininha. E aqui vai a dica de mestre do dia. Se você comer a pera com a casca, o efeito antioxidante torna-se 5 vezes mais poderoso. Então, certifique-se de lavá-la bem e aproveite a fruta inteira. Até agora, nós vimos as 3 piores e as 3 melhores combinações de alimentos para se comer com peras. Então, vamos recapitular tudo com um resumo rápido. Para tirar o máximo proveito das suas peras, por favor, deixe de lado aqueles snacks processados cheios de açúcar e tente saboreá-las com uma maçã, certificando-se de mastigar bem para absorver todos os nutrientes. Se você costuma sentir frio com facilidade, combinar peras com gengibre é uma escolha fantástica. E não se esqueça que usá-las com carne bovina é uma maneira brilhante de facilitar a digestão. Para aqueles que precisam ficar atentos à função renal, evitem comer peras em grandes quantidades. E, de agora em diante, tentem transformá-las em uma dupla frequente com o rabanete. O que você achou das dicas de hoje? Eu espero de verdade que essas informações ajudem você a aproveitar as suas peras de uma forma muito mais saudável e apoiem a sua jornada rumo a uma vida mais vibrante. Muito obrigado por dedicar o seu tempo precioso comigo hoje. Se este vídeo foi útil para você, por favor, clique no botão de se inscrever e deixe o seu joinha, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Além disso, não deixe de compartilhar este conteúdo com sua família e amigos queridos para que eles também fiquem saudáveis. Como sempre, eu estou torcendo pela sua saúde e felicidade todos os dias. Aqui foi o Dr. Coco, trazendo o melhor do bem-estar para você. Muito obrigado por assistir.